convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós. A primeira leitura é da carta de São Paulo aos Coríntios, e ele diz: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que eu vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. O mais importante está aí. Paulo soube que os coríntios estavam firmes no evangelho, estavam firmes no evangelho, observando o evangelho, vivendo o evangelho. E ele continua dizendo: transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, Paulo faz aqui uma síntese do querigma. Para ele, o importante era a ressurreição de Jesus. Então ele diz: Cristo morreu, e acrescenta, e morreu por nossos pecados. Depois ele diz: ele foi sepultado, segundo as Escrituras, e que ao terceiro dia ele ressuscitou. E tudo isso segundo as Escrituras. É que nós temos uma coisa muito interessante. Quando Paulo escreve para os coríntios, João já tinha escrito, Pedro já tinha escrito, e agora Paulo escreve. E ele diz que o que ele está escrevendo é segundo as Escrituras. Quer dizer, ele põe isso nas Escrituras, na Bíblia. Ele fez uma autoapresentação, né, de que as palavras dele, faladas e escritas, né, eram realmente dignas de serem recebidas e vividas, porque eram segundo o Evangelho, eram segundo as Escrituras. Depois apareceu a Tiago. É por isso que foi escolhido essa primeira leitura, pela presença de Tiago. Depois apareceu a Tiago. E depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Paulo está mostrando que eles viram, eles presenciaram, eles comeram peixe diante deles. Então era verdadeiro, era real. Não tinha dúvida nenhuma. Por último,
Ele diz com toda humildade, apareceu também a mim, como a um abortivo. É uma palavra pesada essa, como a um abortivo. Paulo diz que ele era resultado de um aborto. Mas veja que maravilha o Espírito Santo fez com Paulo. Nenhum dos outros apóstolos fez o tanto que Paulo fez. Nem Pedro. Claro que foram apóstolos muito ativos, mas nenhum deles. Basta ver o número de cartas que Paulo tem, mas não só as cartas. Todos os lugares por onde Paulo passou e evangelizou e fez igrejas naqueles lugares. Criou igrejas para que pudessem ter sustento. Interessantíssimo que ele constitui Timóteo, bispo daquela região. E Tito, a mesma coisa. Portanto, com a autoridade de apóstolo, ele os constitui bispos. Isso é muito importante para nós. E agora o Evangelho. Jesus disse a Tomé. É algo que nós conhecemos, mas é muito importante nós nos debruçarmos sobre isso. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. O caminho sou eu. Eu sou a verdade. Não há outra verdade. A verdade sou eu. E eu sou a vida. Nesses tempos conturbados em que nós estamos, em todas as ideias e ideologias que surgem, que aparecem, nesse que fala de um jeito, no outro que fala do outro, né? Isso aqui é muito importante. Né? O centro da vida cristã é Jesus. O centro da igreja é Jesus. Eu sou o caminho. Foi o próprio Jesus quem testemunhou isso. Eu sou a verdade. Tanto quanto não há outro caminho, também não há outra verdade. Se nós queremos a verdade, nós temos que buscá-la em primeiro lugar no Evangelho. E eu digo assim, daí as deduções da verdade que nós buscamos em Cristo, nós vamos apresentar também. Mas, em primeiro lugar, quem é a verdade é Jesus. E daí Jesus diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. A nossa salvação se faz em Jesus. O caminho é Ele. A trilha é Ele. O fio condutor é Ele. É por Jesus que nós vamos para o céu. Não há outra maneira. Eu sei que existem tantas religiões, mas não podemos dizer que elas têm a verdade. Porque a verdade é Jesus. E é só Jesus. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Porque aqui ele está mostrando que ele e o Pai são um. Os apóstolos não entenderam, mesmo depois da ressurreição, não entenderam isso, mas como? Porque eles viam Jesus ali, fisicamente ao lado dele, eu e o Pai somos um. Não entendiam, mas está aí, testificado que eu e o Pai somos um. Se vós conhecesseis meu Pai, não, se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Vendo Jesus, eles viam o Pai. Difícil para eles entenderem isso, mas a realidade é essa. Hoje que nós sabemos pela teologia que assim é mais simples, mas para eles era totalmente novidade. Eles não eram capazes de entender isso aqui. E por isso que Filipe entra em cena, o santo de hoje. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus responde, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. E quem me viu, viu o Pai, porque eu e o Pai somos um. Como é que dizes, mostra-nos o Pai?
E continua, não acreditas que estou no Pai e o Pai está em mim? Como eu disse, para eles era muito difícil entender isso. Hoje, graças a Deus, nós entendemos. Quando você vai aqui à capela, onde está o Santíssimo Sacramento, lá está Jesus, na forma da hóstia consagrada. Mas o Pai está lá, o Espírito Santo está lá. As três pessoas são inseparáveis. Nós podemos dizer, a Trindade inabita na nossa casa. A Trindade inabita na nossa casa. A Trindade inabita na nossa casa. Você não faz uma visita só a Jesus. Jesus é o principal, porque ele está ali na forma da hóstia consagrada. Mas onde Jesus está, o Pai está e o Espírito Santo está. Isso é uma riqueza para nós. É teológico, mas é simples para nós que já caminhamos tanto. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Jesus está dizendo que quando ele falava, quando ele pregava, quando ele mostrava, né, o Pai estava nele e era o Pai que fazia aquelas obras. E vai dar um passo a mais. Acreditai-me. Eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Quando ele fala em obras aqui, os prodígios, os milagres que Jesus realizava. Por que ele realizava? Porque o Pai estava com ele. A força do Pai, o poder do Pai estava com ele e nele. E ele diz, o Pai também realiza. Eu sou apenas como se fosse a boca, como se fosse o gesto. Mas quem realiza é o Pai. Por isso, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço. E fará ainda maiores do que estas. Claro que em grau menor do que Jesus e do que os apóstolos, através dos dons do Espírito Santo, nós vemos realizar-se as obras de Jesus. Aquelas obras que ele fez. De fazer os cegos enxergar, de fazer os mudos falar, e assim para frente. De até ressuscitar Lázaro e ressuscitar a filha daquele chefe da sinagoga. E acrescenta, e o que pedirdes em meu nome, agora é a oração, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, disse Jesus. O que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Vocês sabem, e eu digo, é por isso que eu sou ousado. Quando eu rezo pelas pessoas, eu rezo para valer. E eu tenho, graças a Deus, muitas graças que as pessoas receberam. Houve uma época em que Deus me usou muito com mães que não conseguiam ter filhos. Lembra? Eu rezava por aquela moça, aquela casada, não é? E pedia a Jesus e que desse um filho. Pouco tempo depois, a Benedita estava, graças a Deus, grávida. Ela vinha criança e vinha contar para mim. Muitas queriam que eu batizasse, porque foram fruto justamente da oração. Mas, de que jeito? O que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E termina o Evangelho de hoje. Se pedirdes algo em meu nome, portanto, no nome de Jesus, simplesmente, os evangélicos rezam muito dizendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é? Eu o realizarei, eu o realizarei. Nós podemos viver, aliás, nós vivemos numa comunidade de milagres. Como está aquela moça de Cuiabá? Bem. Bem? Tá muito bem, né, Ana? Tá bem. Fala, Ana. Ela tá bem, tá. Fica em pé e fala forte.
Ela está bem, só está fazendo os exames. Essa semana ela vai na consulta com a reumatologista para fazer os exames e fazer a verificação, né, de como está o processo. Sim, Mas está em casa, sim, seguindo o tratamento em casa. sim. Vocês sabem que naquela ocasião eu pedi a Deus um milagre. Mas eu tinha que ser ousado. Os médicos não tinham certeza de nada. O que estava acontecendo com aquela moça? O que havia naquela perna? E eram médicos, bons médicos. Tanto assim, depois pegaram. Mas a virada da situação foi pela oração. Né? Foi pela oração. E temos que aprender isso. Vivemos no meio de milagres. E temos que ousar. E temos que ousar. Né? E pedir milagres materiais e pedir milagres espirituais, de conversões, de mudanças de vida, de rapazes e moças que não conhecem Jesus, né? E que acabam sendo batizadas do Espírito e viram assim completamente a sua vida, porque Jesus continua vivo e ele não deixou de ser vivo. Nós podemos pedir sempre no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus.